Tem mais posse hoje de Simone Tebet assumindo o Ministério do Planejamento. É mais uma das cerimônias bastante aguardadas, né? E a gente vai aguardar o discurso dela também para acompanhar na Band News FM. E com essa reunião ministerial marcada para amanhã, para tentar alinhar pontos de vista e para que o presidente Lula coloque uma questão importante, nos parece aqui, que é parar com essa história de um desautorizar o outro, inclusive. O presidente Lula certamente vai centralizar boa parte disso. Os anúncios precisarão necessariamente ter o aval dele. É mais ou menos isso, né, Rafael? Bom dia, seja bem-vindo. É isso, pessoal. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Agora sim, nosso microfone tinha sido desautorizado, agora já foi reautorizado. Pois é. Agora às 10 horas da manhã, justamente como vocês estavam falando, a gente vai acompanhar aí talvez uma das posses mais aguardadas aí, né, desde a eleição. Lembrando que Simone Tebet teve um papel muito importante no primeiro turno e principalmente no segundo turno, com apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. E essa cerimônia aí de posse dela está prevista aí para as 10 horas da manhã no Salão Nobre, do Palácio do Planalto. Geralmente as posses mais importantes têm acontecido no Palácio do Planalto. Essa pasta, ela que será agora ministra do Planejamento e Orçamento, lembrando que essa pasta aí foi recriada aí depois do desmembramento do Ministério da Economia. Essa cerimônia aí de posse estava marcada inicialmente para acontecer lá no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, onde toda a equipe de transição trabalhou aí durante os últimos meses. Mas o local aí precisou ser alterado devido à quantidade de interessados. Até ontem à noite eram cerca de 780 pessoas aí confirmadas no evento, ou seja, possivelmente teremos mais de 1.000 pessoas aí na posse de Simone Tebet. Ela ainda não anunciou a equipe do Ministério que vai fazer parte junto com ela, mas disse que vai buscar pessoas aí de perfil moderado para cargos de secretários. Nos próximos dias, ela deve, inclusive, se encontrar com o ministro da Fazenda, lembrando que essa pasta que ela vai assumir juntamente com essa de Fernando Haddad, a Fazenda, são duas pastas que vêm justamente do Ministério da Economia e eles devem discutir as principais pautas econômicas aí para o próximo ano, para os próximos 4 anos. E como vocês já tinham dito, amanhã já teremos a primeira reunião marcada de Lula com todos os 37 ministros do novo governo. Nem todos ainda foram empossados, teremos posse inclusive até na próxima segunda-feira, mas todos eles já são oficialmente ministros aí do Brasil, ou seja, já pode ser feita essa reunião. O objetivo, como vocês bem disseram, é evitar ruídos e alinhar ações do governo e deixar claro que qualquer anúncio precisa ter o aval do Palácio do Planalto. Isso tudo porque ontem Carlos Lupe, presidente do PDT, se tornou aí o primeiro-ministro desautorizado por Lula e coube ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, negar que haja intenção de derrubar pontos da reforma da Previdência. Vamos ouvi-lo. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado nenhum documento. Todos os ministros, todas as pessoas, todos os jornalistas no país democrático de absoluta liberdade de expressão têm direito a ter suas opiniões. São livres, todos, inclusive eu. Isso não confunde com a opinião do governo. Só passa a ser a opinião do governo quando ela for ratificada, porque teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o presidente da República. E é isso, no encontro de amanhã, Lula também deve pedir à equipe que priorize projetos de execução rápida para o início nos primeiros 45 dias de governo. Ontem, o presidente já despachou do Palácio do Planalto e o primeiro encontro foi com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O objetivo era deixar claro o protagonismo de quem foi escalado para conversar com o Congresso em nome do governo. Na relação com a Câmara, a ideia é oferecer aos republicanos um cargo na mesa diretora da casa. O partido contém com 40 deputados e tem forte interlocução, com lideranças evangélicas. O cálculo feito no Planalto é de chegar a meados de fevereiro com uma base de pelo menos 315 das 513 cadeiras aí para deputados federais. O número é mais do que suficiente para aprovar mudanças aí, inclusive na Constituição. E para a gente fechar, vamos aí com a agenda de Lula, pelo menos para hoje. 9 horas da manhã ele tem mais uma reunião com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e também uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o Paulo Pimenta. Como a gente estava conversando agora há pouco, essa posse de Tebet é às 10 horas. E ele vai ter esse encontro, na verdade, principalmente esse com Alexandre Padilha, é às 10 horas da manhã também. Então, portanto, o presidente eleito não deve, o presidente, na verdade, de fato do Brasil, não deve estar na posse de Simone Tebet. E é claro, a gente também continua acompanhando, tem outras agendas, principalmente na parte da tarde, às 15 horas, às 3 horas da tarde, com o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, e às 4 horas, uma nova rodada de conversas com o ministro da Casa Civil, esse que é o ministério aí, principalmente o braço direito do presidente da República. Às 4 horas da tarde, Lula conversa mais uma vez com Rui Costa e a gente, é claro, segue acompanhando. É isso aí, Rafael. Você citou aí a questão envolvendo o ministro
Carlos Lupe. Mais cedo a gente já tinha falado do que envolveu o ministro Fernando Haddad em relação à MP dos combustíveis, que tinha pedido ao ministro Paulo Guedes, ao ex-ministro Paulo Guedes, para que a MP encerrasse essa isenção agora em 2023. Lula voltou atrás, desautorizou Haddad e a MP está valendo, estendendo a isenção sobre combustíveis. E no caso de Lupe, como você explicou, Carlos Lupe chegou a falar que o Brasil precisa discutir a anti-reforma da Previdência. Inclusive falou que a Previdência não é deficitária, né? Negacionista da Previdência. E aí o Rui Costa teve de desfazer o que depois foi chamado de um mal-entendido e tal, mas desautorizando o Carlos Lupe. Isso pegou muito mal. Como é que foi a repercussão em torno disso? Acompanhado que, principalmente nos primeiros dias de governo, é uma situação que fica muito complicada para você. Você vem um ministro recém-possado sendo desautorizado pelo ministro, como eu disse, o braço direito do presidente da República, e é uma situação que você tem que aparar arestas imediatamente, né? Teve toda uma questão, inclusive, se a gente relembrar do período eleitoral, de toda a adesão do PDT à campanha de Lula, principalmente depois da confirmação de um segundo turno. Então é toda uma questão que deixa um pouco de rusgas no meio do caminho. A gente espera que amanhã, com essa primeira reunião aí com todos os ministros ali, se eu não me engano, às 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas da manhã, a gente vai ter toda essa questão de aparar arestas com todos os ministros, justamente para a gente evitar esse tipo de constrangimento, principalmente na primeira semana de governo. Lembrando que não são políticos que geralmente se dão a essa questão de rusgas entre eles, são mais pessoas de conversa, de tudo mais, e a gente acredita que tudo isso deva ser resolvido, começar a ser resolvido a partir dessa sexta-feira, porque principalmente, realmente, é uma questão que chama muita atenção, que deixa um pouco as pessoas um pouco incomodadas com toda essa rusga que aparece numa primeira semana de governo. E a gente vai esperar que tudo isso seja aparado e que, principalmente, a figura aí do Rui Costa, do ministro da Casa Civil, consiga botar um pouco mais de panos quentes nessa e em outras situações que possam vir surgir aí com os próximos dias.